do Senhor, meus irmãos, você está no seu canal Classe Efatá. E eu sou a Juliana Lopes e esse é o nosso momento Graça e Conhecimento. Nós estamos aqui para mais uma jornada, para mais um caminho junto, discorrendo a respeito da palavra de Deus, da sua importância, do seu valor em nossas vidas. Nós falamos na semana passada, meditamos em alguns versículos de Salmos e falamos o quanto a palavra de Deus ela é importante nas nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre o que é a Bíblia Sagrada, o que é a palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada ela é a revelação divina de Deus para o homem. Nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, inspirados por Deus para escrever essas ricas e preciosas palavras que hoje, como nós falamos no outro vídeo, é a nossa regra de fé, é a Bíblia Sagrada. E eu quero aqui já compartilhar com você a respeito da Bíblia, o porquê que ela foi escrita. Ela foi escrita para que nós a estudássemos, para que nós pudéssemos nortear a nossa vida de acordo com a palavra do Senhor, para ser meditada, como o salmista lá no capítulo 1, ele vai dizer que é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então nós temos a Bíblia hoje em nossas vidas, para que nós pudéssemos meditá-la, estudá-la e assim pôr em prática em nossas vidas. Para isso que nos foi dado a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que ela é bússola, ela é o que norteia, o que direciona os nossos passos aqui na terra, nos ensina a viver de maneira digna diante do Senhor. E o outro ponto aqui, a respeito do que é a Bíblia Sagrada, ela nos mostra algo importante, que somente através de Jesus Cristo nós chegamos diante do Senhor. Só através de Jesus nós conseguimos chegar diante de Deus do Todo-Poderoso. Em João capítulo 4, no versículo 6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós sabemos que Jesus, ele não é um caminho, ele é o caminho, o único caminho que nos conduz ao Senhor. E ele diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe nenhum outro meio de acesso a Deus a não ser por Jesus Cristo. Algumas pessoas podem dizer ou até mesmo acreditar que qualquer caminho leva a Deus, mas Jesus disse que ele é o único caminho. Ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então é através de Jesus Cristo que nós chegamos até o Pai. Então nós entendemos algo importante, que nenhum novo evangelho, nenhuma nova pregação que leve por um outro caminho, que diga para o homem que existe um outro caminho, isso é verdade, isso é aceitável no nosso meio, no meio cristão. Porque somente é através de Jesus Cristo, somente através dele, daquilo que ele fez no Calvário, é que nós temos acesso ao Pai. Eu quero aqui compartilhar com você um versículo bíblico importante, que é Atos, capítulo 4, versículo 12. Algo muito importante que ele fala, que diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então só possamos alcançar a salvação, só se alcança a salvação através de Jesus Cristo, através do nome dele, através dele, daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Então não existe, não é fantasia, é mentira, tudo que tentam dizer que qualquer caminho leva a Deus, qualquer coisa leva a Deus. Não, somente através de Jesus Cristo. E nenhum outro há salvação, nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa é capaz de te salvar, a não ser Jesus Cristo. E isso nós ficamos bem sabido, bem entendido, quando nós meditamos e estudamos a palavra do Senhor. Quando nós vemos
começamos a estudar a palavra do Senhor, nós entendemos, conhecemos aquilo que Jesus fez na nossa vida e a partir daquele momento nós conseguimos alcançar ao Senhor a salvação, reconhecendo aquilo que Jesus fez por nós. E outra coisa que nós vamos ver, nós vamos aprender estudando a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, o quanto Deus é bom. Algumas pessoas tentam, de alguma maneira, por alguns episódios sem contexto, dizer que Deus é um ser carrasco, que Deus é um homem, é um ser severo. Mas quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, tem gente que fala sem nunca ter lido a Bíblia, sem nunca ter estudado. Então ele não pode falar. Porque quando nós estudamos, quando nós conhecemos a Bíblia, nós vemos o quanto Deus é bom. O quanto a bondade de Deus foi manifesta aos homens. E nós vamos entender aqui um ponto importante, que Deus busca o homem. Deus é bom e Ele vai buscar o homem, Ele vai procurar meios de se achegar ao homem para salvá-lo. Nós sabemos que Deus cria os céus e a terra. Deus no Éden cria um lindo jardim. E ali Ele coloca o homem para se relacionar com Ele. Mas de repente o homem decide, por conta própria, desobedecer ao Senhor. E quando ele desobedece, ele é expulso do jardim, expulso da comunhão. Mas esse momento de desobediência, esse momento que o homem decidiu ir contra a palavra de Deus, não fez com que Deus desistisse do homem. E Deus continuou, por meios, por situações, se aproximar do homem novamente. Deus nunca desistiu da sua criação. E eu tenho certeza que Ele nunca vai desistir. Enquanto o homem estiver aqui respirando, o Senhor dará a ele a oportunidade. O Senhor, de alguma maneira, se apresentará a ele, para ele ter a oportunidade de escolher por Deus, de desfrutar da bondade do nosso Senhor. Nós vemos que em João 3,16, vai dizer, João diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então não importa o que o homem faça, não vai fazer com que Deus deixe de amá-lo. Tem gente que vai falar, nossa, mas eu fiz muita coisa errada, eu fiz muita coisa ruim. Isso não faz com que Deus nos deixe de amar. O amor de Deus nos perdoa. O amor de Deus nos dá oportunidade, nos dá condição de aceitá-lo e viver uma vida diferente, de viver uma vida digna. Às vezes nós vemos pessoas dizer, fez e aconteceu e agora está na igreja. É porque Deus, Ele ama e dá oportunidade de uma nova vida. Às vezes nós olhamos e achamos que pelo que a pessoa fez, ela não merece mais viver. Ela não merece chance, ela não merece oportunidade de ser melhor, de ter uma vida diferente. Mas Deus proporciona isso para o homem. Essa nova oportunidade através de Jesus Cristo, de viver uma vida redimida, de viver uma vida restaurada, digna diante do Senhor, diante das pessoas. Então, nós entendemos que a Bíblia Sagrada, ela vai nos revelar quão grande é o amor de Deus para o homem. João não conseguiu encontrar palavras, e ele vai dizer, Deus amou de tal maneira. Não tem como descrever, não tem como de alguma maneira explicar como que Deus ama o homem. Ama tanto que Ele entregou o seu Filho unigênito para padecer, para sofrer no Calvário por todo mundo. Deus não entregou a Jesus Cristo para morrer pelos cristãos somente, mas pelo mundo e todos aqueles que habitam no mundo. Foi para esses que Jesus morreu, para que tivessem a oportunidade de se redimir diante de Deus. E aqui uma referência importante, em Efésios, capítulo 2, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai falar algo muito maravilhoso para nossas vidas. Que está no versículo 4 até o versículo 6, que ele diz, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou,
estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo aos Efésios, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Tem gente que fala, acabou, não tem mais misericórdia por certas pessoas, mas Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. E ele vai dizer que por essa riquíssima misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós mortos em ofensas, quando estávamos no mundo, fazendo tudo aquilo que ofendia a Deus, tudo aquilo que ia contra Deus, Deus nos amava assim. Às vezes nós amamos, quando somos amados, amamos pessoas que nos faz bem. Mas olha o amor de Deus. Deus amou pessoas que só estavam fazendo mal a Ele. Deus ama pessoas que estão ali fazendo coisas que ofendem a sua santidade. Mas isso não faz com que Deus deixe de amar. E quando Deus ama, Deus dá a oportunidade de ter uma vida redimida. E ele diz algo também aqui, que nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Deus só não ama o homem aqui na terra e dá a oportunidade a ele aqui de viver uma vida diferente, digna, mas também lhe faz promessas de estar com Cristo Jesus nos lugares celestiais, na eternidade. Nós sabemos que nós cristãos vivemos aqui, mas somos peregrinos nessa terra. Aqui não é a nossa cidade. Eu nasci aqui no estado do Rio, eu nasci aqui em São Gonçalo. Não, mas aqui não é a minha terra, não é a minha pátria. A minha terra é no céu. Nós estamos aqui de peregrinos, somos peregrinos, porque nós temos uma promessa que nos foi dada na palavra, na Bíblia Sagrada, de estar com Ele na eternidade. E aqui, ainda no capítulo 2 de Efésios, eu estava vendo aqui uns versículos que eu também acho importante de falarmos a respeito disso. Nós estamos falando aqui do que é a Bíblia Sagrada. E quando nós conhecemos a Bíblia Sagrada, nós conhecemos aquilo que Jesus fez por nós. Nós sabemos do amor de Deus. De repente alguém falou para você que Deus é um ser ruim, que tem prazer no sofrimento das pessoas. Mas quando você vai estudar a Bíblia Sagrada, você vai ver que não é isso. Você vai ver que Deus ama o homem. Você vai ver, estudando aqui, meditando aqui, o que Deus fez por amor ao homem. De repente tem pessoas dizendo que ninguém me ama, ninguém nunca fez nada em demonstração de amor por mim. Deus fez a maior demonstração de amor pela humanidade, que foi dando o seu Filho unigênito. E aqui no capítulo 2 ainda de Efésios, mas o versículo 13 e o versículo 14 ele diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então até Jesus Cristo morrer naquele Calvário, todos estavam longe de Deus. Todos estavam afastados de Deus. Como Paulo disse aos Romanos, expulso da presença do Senhor pelos seus pecados. Mas agora pelo sangue de Jesus Cristo, por Jesus Cristo morrer naquela cruz, nós conseguimos chegar perto de Deus. Agora eu posso, dentro do meu quarto, dobrar o meu joelho e me achegar ao Senhor, coisas que antes o homem não podia fazer diante do Senhor. Agora eu posso, pelo sangue de Jesus, estar perto de Deus. E ele diz no versículo 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Então, através do que Jesus Cristo fez, Ele derrubou a parede de separação. E agora não existe mais um povo aqui, um povo ali, não existe mais distinção entre um povo e o outro. Mas diante de Deus, todos nós se tornamos um. E no início do versículo 14 ele diz, no versículo 15, que na sua carne, isso aqui é muito poderoso, na sua carne desfez a inimizade. Quando Jesus pagou aquele preço com a sua vida na cruz, Ele desfez a inimizade que havia entre Deus e o homem. E deu a oportunidade
E isso você só sabe conhecendo a Bíblia Sagrada. Quando você estuda ela, você vê as oportunidades que Deus deu e continua dando para o homem. Então eu quero dizer aqui para você que compartilhar com você, e eu tenho certeza que você vai compartilhar com outras pessoas que precisam saber. Pessoas que até hoje, até esse momento foram enganadas, dizendo que elas não têm valor, que não têm chance, não têm oportunidade para a vida delas. Você vai mostrar, você vai passar esse vídeo para ela dizendo que Deus a ama. E Deus sempre dará oportunidade para ela. Que não foi à toa que Jesus pagou aquele alto preço. Não foi à toa que Jesus morreu naquela cruz. Mas Ele na sua carne desfez a inimizade. Que você possa entender isso. Que nós éramos inimigos de Deus. Mas Jesus nos deu a oportunidade de ser amigos de Deus. E não só isso, mas algo muito bom, ser filho de Deus. Você que se encontra afastado de Cristo, você que não confessou a Ele como seu Salvador, entenda, você é uma criatura, mas Deus está te chamando para se tornar filho. E filho tem liberdade, filho tem parte na herança. Então que você possa entender isso. E aquilo que Deus tem, a herança que nós temos, não é desse mundo. Não é passageira, não é algo que se gasta, não é algo que se pode roubar, não é algo que se pode ter o fim, mas a nossa herança é algo eterno. E isso nós conhecemos através da Bíblia, com essa novidade de vida em Cristo Jesus. Que você possa ter desfrutado desse nosso momento. Que você possa continuar aqui conosco. Eu te convido a dar lá o seu like, eu te convido a comentar se ficou alguma dúvida, algo que não ficou claro, e eu te convido também a compartilhar, como eu já falei, que eu tenho certeza que você sabe de alguma pessoa que precisa saber o quanto ela é amada, que ela precisa entender que esse Deus que algumas pessoas falam que é um Deus ruim, não é verdade. Pessoas que nunca meditaram na palavra do Senhor, não tem nenhum conhecimento de Deus. Então você vai transmitir. Está sobre você agora essa responsabilidade de conhecer mais desse Deus através da Bíblia Sagrada e fazer com que outras pessoas que ainda não conhecem passem a ter conhecimento dele. Espero que você tenha gostado desse nosso momento. E fica ligado aí, ativa o sininho para quando chegar mais vídeos novos e mais palavras vindas do Senhor, você possa ficar, também desfrutar dessas palavras. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?